turminha do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma atividade. Tudo bem, meus alunos? Hoje chegamos na sexta-feira e acreditamos que os nossos alunos presenciais quanto os nossos alunos online estão aqui para mais uma atividade, não é? Bem, meus alunos, hoje vamos continuar nossas atividades, não é? E essas atividades eu gostaria muito e quero também que você esteja acompanhando, porque são atividades que nós vamos rever, fazer uma recapitulação dos assuntos que serão para as nossas avaliações, não é? Dentre elas, nós vamos relembrar os assuntos que nós estudamos no início do bimestre, no início do segundo bimestre, tá? E vamos lá, pegue lá seu caderno, seu livro, sua ferramenta, meu aluno, porque nós vamos ter um tempo aqui bem agradável para nós tirarmos as nossas dúvidas, relembrarmos esses assuntos e espero que você venha estar acompanhando, tá? Também, meu aluno, se dúvidas porventura você tiver, não é? Durante esta aula, faça as anotações, me solicite no particular, porque nós vamos estar respondendo para você, tá bom? Mais uma justificativa aqui desse momento das nossas aulas. Bem, assuntos aqui que você irá fazer atividade, certo? Então, daqui a pouco eu irei postar para você as atividades em PDF, tá? Nós temos alguns exercícios que você irá copiar no caderno para respondê-los. Professora, eu posso imprimir, professora, essas atividades e colar no meu caderno? Mas pode, tá? Eu não gostaria que você levasse essa folha solta para a sala de aula ou que postasse essa folha solta no meu privado, não é? Porque essa folhinha, ela é uma folha que vai constar os exercícios para você estudar. Então é bom que fique no caderno lá, organizado, ou copiado, ou você pega as atividades que você imprimiu, faça uma forma bem bonitinha de colar no seu caderno. Tá bom, meus amores? Para quê? Para você ficar estudando, né? Após você responder essas atividades, você fique estudando, porque é um exercício que já é uma preparação para a sua avaliação, tá bom? Então, toda atividade que foi feita hoje em PDF é voltada para a nossa avaliação, tá? Então, eu gostaria que você estivesse bem atento, esteja atento para essa atividade, tá bom? E vamos lá, nosso livro está aqui, o nosso assunto que nós vamos trabalhar, dentre eles é sintagma nominal. Meus alunos, esse assunto é um assunto que nós verificamos durante algumas aulas, não é? E vimos que eu tenho plena certeza que tanto o aluno online quanto o aluno presencial tiveram uma boa, vamos dizer, uma boa participação, não é certo? O primeiro momento a gente vai pensar o que são sintagma nominal, não é? É um assustador, professora, eu não entendi. Primeiro assusta esse título aqui, não é? Sintagma nominal. Função, sentido e reflexão dos determinantes. Meus alunos, sintagma nominal é uma forma de nós trabalharmos, não é? Essas três classes gramaticais, não é? Então, nós vamos ter essas três classes gramaticais uma forma muito dinâmica de nós trabalharmos esse assunto, tá? Então, sintagma nominal já está dizendo que é a forma como eu vou trabalhar as classes gramaticais, que são aqui. Quais são elas? Que são esses determinantes, que são os adjetivos,
não é? São os artigos e são o numeral, tá? Então, nós vamos detalhar cada um deles. Nós não vamos levar muito tempo só nesse assunto, porque nós vamos ver os demais. Então, nós vamos fazer um resumo, tá, do assunto para você relembrá-los, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o nosso slide, mas venha estar com o seu livro ao lado para você acompanhar, tá bom? Então, sintagma nominal, e como é que eu vou fazer essa sigla, né? SN. Então, unidade significativa cujo núcleo é um nome, o SN. Pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinante. Quem é esse núcleo, meu aluno? Ele diz para nós que sintagma nominal, ele é um núcleo, não é? Ele é um núcleo, ou seja, ele é um núcleo que pode estar sozinho, não é? Ou ele pode estar acompanhado do seu determinante. Ou seja, esse núcleo é o substantivo, tá? Esse núcleo que ele fala é o substantivo, que ele pode vir sozinho ou acompanhado com seus determinantes. Quem são os seus determinantes, professora Leila? É o adjetivo, é o artigo e o numeral, certo? Então, é mais uma forma de você entender o que vem ser o assunto, tá certo? Então, vamos lá. A estrutura do SN. SN é a sigla do sintagma nominal, tá? Então, o núcleo. No sintagma nominal, o núcleo pode ser o nome, né? Como nós já vimos, e esse nome é o substantivo, tá? Ou que é menos frequente, ou seja, o pronome. Então, eu posso usar tanto o substantivo, esse núcleo pode ser o substantivo, ou pode ser um pronome. Professora, quais esses pronomes eu posso usá-lo como núcleo? Eu, você e etc. Eu, você, ele, não é? Eu posso usar os pronomes. Raramente eu não irei usar o substantivo, mas se porventura eu não usar o substantivo, eu irei usar o pronome, certo? Então, primeiro momento nós vimos o que é o sintagma nominal. É o núcleo, pode ser o substantivo ou pode ser um pronome, certo? E esses determinantes, professora, quem são? Os determinantes nós vimos agora há pouco que esse determinante é a palavra que acompanha o núcleo do sintagma. Quem são esses determinantes, professora? E qual é a função dele? Então, especificam ou completam o significado do núcleo do sintagma. Os determinantes. Quem são eles? Indicam o gênero de substantivos comuns e de dois gêneros. Ou seja, eu posso usar esse determinante, não é? Que são gêneros, eu posso usá-lo com o gênero comum, não é? O substantivo comum e o substantivo de dois gêneros, que nós vamos já ver logo à frente, tá bom? Identificam o número, não é? Singular, plural, de substantivos que não sofrem flexão de número. Meu aluno, nós fizemos durante esse bimestre, esses dias, bastante exercício, não é? Com esse assunto, sintagma nominal. Os determinantes, não é? É aquele que vai acompanhar o meu núcleo, que esse núcleo pode ser o meu substantivo ou um pronome, certo? Então, nós vamos apenas relembrar o que vem ser esses determinantes e o que é o sintagma. Sintagma é o núcleo, não é? É o núcleo, não é? Que vai acompanhar os determinantes. Ou seja, os determinantes vão acompanhar o núcleo. Que núcleo é esse? É o substantivo. Ele pode acompanhar tanto o substantivo, ele pode vir com o substantivo ou com o pronome. Tá certo? Então, é mais para você relembrar esse assunto, tá?
que nós vamos ter o nosso exercício com esse assunto, tá? E aí vamos passar mais um slidezinho aqui. A gente não pode levar muito tempo, porque são mais uns assuntos que vão acompanhar aqui, tá bom, meus queridos? Esse outro slide aqui, meu aluno, veja bem, esse outro slide aqui é a continuação do assunto, que é exemplos de determinantes. E aí vamos entrar agora nesses determinantes com seus exemplos, tá? Nós vamos ver a função do adjetivo e a flexão do adjetivo, esse determinante. Então, a função do adjetivo, qual é a função dele? Qualificar, especificar ou explicar o substantivo a qual se refere. Então, a função do adjetivo, ele vai qualificar, ele vai dar qualidade, ele vai especificar, ele vai especificando essa qualidade, não é? Ou ele vai explicar o substantivo a qual se refere. Então, essa é a função do meu adjetivo. Lembre-se que adjetivo ele vai qualificando, ele vai exemplificando, não é? Vai caracterizando o substantivo, tá? Qual é a função dele? Como ele é essa flexão desse adjetivo? Os adjetivos geralmente são flexionados em número. Que número é esse, professora? Singular ou plural? É essa forma de número, não é um numeral, cardinal, né? Ordinal. Ele está dizendo uma forma de singular ou plural. Ou ele vem no singular ou ele vem no plural. Gênero, masculino ou feminino, tá certo? Nós vamos passar agora para o nosso segundo determinante, não é? Que vai acompanhar esse núcleo. Esse núcleo pode ser o substantivo ou o pronome, certo? Então, o artigo, qual é a função do artigo? Qual é a função desse determinante no sintágmo nominal? Especifica, particulariza ou generaliza o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos, os que generalizam são os indefinidos. Ou seja, o artigo ele vem com essas duas funções, definir ou indefinir, não é? Essa é a função do meu determinante chamado artigo. Ele vai definir se ele é a questão do gênero substantivo, ele vai definir se ele é plural, se ele é singular, se ele é masculino, se ele é feminino, tá certo? E a flexão desse meu artigo, desse determinante. Os artigos são flexionados em gênero, e aí nós vamos entrar aqui novamente, ó. Gênero masculino, feminino, com os substantivos, não é? Palavras que os artigos acompanham. Vamos retornar aqui para a função do artigo. A função do artigo é especificar ou particularizar, são chamados definidos. Os que generalizam são indefinidos. Ou seja, aqui nessa função dele, ele vai trazer para nós, dizer para nós que essa flexão pode ser definido ou indefinido. O que é definido, professora? Os definidos são, que ele vem trazendo toda essa classificação para nós. Os definidos são o, a, os e as. Esses são os definidos. E os indefinidos, professora? Uma, uns e umas. Tá certo? E aqui essa função do artigo, que vai especificar ou particularizar, são chamados definidos. Os que generalizam são indefinidos. Não, definido é onde eu vou definir. Por exemplo, vou definir a cadeira está no centro da sala. Eu estou definindo que a cadeira está no centro da sala. O indefinido, ele vai dizer as cadeiras, não é? Então, olha só. Os definidos, a cadeira está no centro da sala. As cadeiras estão no centro da sala, todos definidos. As cadeiras, então aqui eu estou definidos e
E o que não é o definido? É o contrário, é o indefinido. Então, o indefinido ele não vai definir logo. Ele vai dizer uma cadeira, umas cadeiras, não é? Está no centro da sala. Ele não definiu. Ele disse assim, o indefinido ele não vai definir. Vai dizer uma cadeira, um carro, não é? Umas cadeiras, uns carros, ou seja, ele não está definido, ele está indefinido, tá certo? E o definido, ele vai definir quais são essas palavrinhas que definem. O, a, os, as, tá certo, meu aluno? E aqui abaixo ele nos deu um exemplo do artigo definido. A casa está em construção. Ele está definindo que a casa está em construção. Um exemplo, não é, do indefinido. Uma casa está em construção, ou seja, é uma, ele não definiu. Ele disse que é uma casa, não é? Uma casa. Então aqui ele veio numa questão de não estar definindo que casa é essa. Na outra, ele usou o artigo a casa. No indefinido, uma, né? Então os artigos definidos é o, a, os e as. Esses são artigos definidos. E os indefinidos, uma, uns e umas. Tá certo, meu aluno? E nós vamos para o último exemplo, não é? Que é o numeral, tá? Qual é a função do numeral dentro do sintagma nominal, não é? Indica qualidade ou posição em uma sequência. Então, ele vai qualificar, não é? Ele vai sequenciar. Não é? Ele vai dar sequência, não é? E também aqui a função dele, não é? A flexão dele. Nós vimos a função e agora nós vamos ver a flexão dele. Alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. Olha aqui como é fascinante a língua portuguesa, né? Lá na classificação do artigo definido, nós podemos dizer assim, nós podemos qualificar, não é? Como ele disse, eu digo uma cadeira é quantidade, não é verdade? É quantidade. E também eu posso dizer que é um artigo indefinido, uma cadeira, não é? E aqui o numeral, ele vai dizer que eu posso, a função desse exemplo aqui, desse numeral, ele pode indicar quantidade ou sequência, não é? E a flexão deles? Alguns numerais se flexionam em gênero e em número e outros não. Não é, meu aluno? Então, nós podemos identificar aqui e podemos relembrar essa função, não é, desses determinantes dentro dessa classe gramatical. Tá certo? E aí nós vamos ver a classificação desse numeral. A classificação dele pode vir cardinal, ordinais, não é? Pode vir também multiplicativos, fracionários, coletivos. Então, dentre toda essa dinâmica, ele vem trazendo toda essa informação para nós, tá certo? Então, tenha bastante atenção. Você tem esse assunto no seu livro, que é na página, inicia aqui na página, temos a página 2, a página 1, não é? Inicia esses exemplos e esse assunto na página 2, página 3, não é? Onde você vai acompanhar, e na página 4, não é? Que a página 4, ele vem também trazendo essa dinâmica para você, que é a classificação do numeral. Ele vem como? Em forma de multiplicativos, fracionários, coletivos, não é? Cardinais e ordinais. Na hora que você for fazer o exercício, você vai ter toda essa dinâmica da sua atividade. Tá bom, meu aluno? Então, esse é o primeiro assunto que nós vamos trabalhar, que nós relembramos agora, que nós vamos ter o exercício desse assunto que é sintagma nominal. Tá certo? Nós vamos passar para o outro assunto que também irá constar no nosso exercício, que nós vamos ter daqui a pouco,
tá? E fique atento aí para nossas explicações. Tá bom? Então, o próximo assunto, vamos lá? Nós vamos agora para a pontuação expressiva. Ah, eu amo esse assunto também. Eu amo esse assunto porque é um assunto assim que está no nosso cotidiano, né? Essa pontuação expressiva nós vamos usar diariamente, meu aluno, em sala de aula. Nós vamos usar diariamente em uma conversa, em rodas de conversa com os amigos, com os colegas, em casa, e muitas vezes nós não percebemos que nós estamos usando essa pontuação expressiva, não é? Professora, como que é? Eu não lembro, professora. Professora, eu não lembro o que são pontuação expressiva. Meu querido aluno, essa pontuação expressiva nós vamos usar em todos os momentos, né? E nós não percebemos isso, tá bom? Mas nós usamos sim, tá bom? Essa pontuação expressiva. O que vem ser pontuação expressiva, professora? Pontuação expressiva pode ser usada em um texto, não é? Com o objetivo de indicar determinadas emoções. Então, vamos trabalhar aí com a emoção do interlocutor, não é? Trabalhar com as emoções do leitor, tá certo? Então, ele deu a explicação aqui. Nós vamos ter esse momento de recapitulação dessa pontuação expressiva, que são reticências, exclamação, interrogação e aspas, não é? São essas 1, 2, 3, 4. São 4 pontuações expressivas. Pontuação expressiva. Então, a reticência. O que a reticência ela vai nos trazer de informação? As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, não é? Em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio, deixando alguma ideia subentendida, ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Bem, a reticência, meu aluno, ela serve dentro de um texto, não é? Onde eu comecei a redigir um texto, onde eu comecei a escrever o meu texto, não é? E a minha ideia ali, eu não consegui mais desenvolver minha ideia, não é? Eu não consegui mais continuar o meu texto. Então, eu vou dar uma pausa, eu vou deixar um pouco as minhas ideias recomeçarem novamente, as minhas ideias se organizarem e eu vou continuar o texto, não é? O parágrafo onde eu parei. Por exemplo, eu não consegui desenvolver aquele parágrafo. Quando eu digo assim, vamos dar um exemplo rapidamente aqui. Quando eu digo, o texto a qual irei trabalhar tem o tema final de semana. O meu final de semana iniciou com uma surpresa, né, aonde ganhei um caderno e aí eu perdi, né, eu não consegui desenvolver mais. Então, eu vou usar o quê? Reticências, tá certo? Então, essa reticência, ela vai ajudar a eu reorganizar o meu pensamento, a qual eu não consegui, naquele momento, passar para o papel, continuar a escrita, não é? Continuar o texto. E ele deu um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o número do celular dele é o... Ai, eu não consegui lembrar. O número do celular de Maria é... Aí eu não consegui lembrar. Aí o que ele usou? A reticência. Porque deu uma pausa, não é? Ele pausou, porque ele não conseguiu, não é, desenvolver esse texto, este momento de informação. Dá-se uma pausa, não é? Então, o número do celular dele é o... Não lembrou? Pontinho, 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 não é? Então, espere um pouquinho, não é? Reticência. Aí ele volta novamente e diz, espere um pouquinho. Esse esperar um pouquinho significa reticência novamente, não é? E ele volta novamente com a ideia do pensamento. Deixa eu verificar na agenda.
pontinho, pontinho, reticência, não é? E aí ele vem com a informação a qual ele não estava com a ideia organizada. Então, a reticência ela vem nos ajudar no texto quando nós não conseguimos desenvolver um parágrafo, nós vamos interromper ali, não é? E vamos, né, usar a reticência. Essa reticência ela vai nos ajudar a reorganizar as nossas ideias, o nosso texto, a qual nós estamos desenvolvendo. Também a reticência ela é usada, ela vai nos ajudar no texto para nós completarmos um raciocínio, como nós falamos, do interlocutor, não é? Que mais? Ela vai também organizar as nossas ideias, não é? Como nós acabamos de falar. Tá bom, meus queridos? E a interrogação, professora. A interrogação, meu aluno, ela é um sinal, né, que podemos usar para enfatizar uma dúvida, uma incerteza, né, e uma insegurança e outros momentos que nós vamos usar. Mas nesse momento aqui, a interrogação, ela, qual é a função dela? A função dela é ajudar, não é, o aluno, o professor, o escritor, não é? Ela vai ajudar, ela é usada para enfatizar o quê? Uma dúvida. Hoje eu fui comprar chocolate. Hoje eu fui comprar chocolate, é uma dúvida, será que eu fui comprar chocolate? Não é? Então eu vou usar, não é, essa expressão que é o ponto de interrogação, tá? Então, essa interrogação eu vou usar para dúvida, para incerteza e para insegurança também, certo? Ele deu um exemplo aqui, ó. Que eu faço agora? Que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. O que faço agora? Então, aqui ele veio com uma dúvida, não é? Uma dúvida, não é uma pergunta. O que faço agora? Não é? Eu não consegui passar a informação. O que faço agora? Não é? Então, é uma o quê? Ele foi usado aqui nesse exemplo o quê? Uma insegurança, uma incerteza. Tá bom, meu aluno? E a exclamação é um sinal que podemos, não é, empregá-lo para indicar uma alegria, raiva, espanto e surpresa. E ele deu um exemplo. Puxa, que menino estudioso, né? Então é o quê? É uma surpresa, né? É um espanto, é uma alegria, não é uma raiva, né? Você não vai ficar com raiva em saber que o seu colega ou a professora viu que o seu aluno, ele sabe o quê? Ele é um menino estudioso, um menino que sabe organizar as atividades. Então, a exclamação, nós vamos usar essa exclamação para identificar alegria, raiva, espanto e surpresa, tá? E aqui ele deu um outro exemplo. Puxa, né? Que a gente já leu agora há pouco, vamos relembrar. Puxa, que menino estudioso, certo? E a aspas, professora, essa expressão aí, não é? Essa expressão, essa pontuação, ela vai ter a utilidade dela como? Então, as aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual, como em caso de uma ironia. Então, a aspa, ela vai servir, não é, para ironizar alguma coisa, ou uma frase, ou um exemplo, né? Por exemplo, vamos usar aqui, vou dar um exemplo, nós temos um exemplo aqui no nosso livro, mas eu vou usar aqui um outro exemplo, não é? Ironizar. Vamos dizer assim, nós hoje estamos vivendo momentos de segurança. Estamos vivendo em momento de segurança. É uma ironia. Estamos passando por alguns momentos, difíceis, Então, se eu estou vivendo um momento difícil, vamos dizer, no ambiente onde nós residimos, onde moramos, estamos vivendo hoje numa paz. Se esse momento não é? Mas claro, um dia nós vamos chegar.
Mas quando eu estou vivendo numa aflição, estou vivendo num momento difícil e digo, olha, o meu dia está excelente, entre aspas, o meu dia não está bem, né? Vou ironizar. É como ele fala aqui, ó. Os anjinhos não param de falar 1 minuto. Hoje em sala de aula, né? Nós estávamos explicando, então os alunos realmente ele participaram. Poxa, professor, ele quer dizer o quê, né, dos anjinhos, né? Ele quer dizer que os anjinhos não, que os alunos, ou o participante, ou o público, né, não estão numa forma obedecendo, estão conversando muito os anjinhos, né? Então fica aí uma ironia, não é? Que ele quis dizer. Então, esse é o outro assunto, meus alunos, que nós iremos também trabalhar no exercício que nós vamos ter daqui a pouco, tá bom? E o próximo assunto, vamos lá ver. Vamos ver o próximo assunto, que é a acentuação de tongos abertos, tá? Então, nós vamos para o outro assunto, que nós vamos também trabalhar no exercício em PDF. Tá? Então, acentuação de tongos abertos, não é? Então, ele diz aqui, de tongos abertos, ei, eu, oi. Nós vamos ter sempre nos finais de uma palavra, não é? Como ele diz aqui, ou onde tiver aqui essas letrinhas, não é? Nós vamos trabalhar os ditongos abertos. Meus alunos, esse assunto aqui é um assunto muito legal, é um assunto que nós vimos lá nas séries de 5º ano, 4º ano, vimos no 1º bimestre, e aqui nós só vamos relembrá-los. Para quê, professora? Para a nossa atividade avaliativa, tá? Então, ditongos abertos, ele deu o exemplo aí, acompanhe comigo, são acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica, exceto em palavras paroxítonas, tá certo? E aqui ele deu um exemplo. Acentuadas, as oxítonas, papéis, troféu, cowboy, monossílabos tônicos, reis, céu, doi, não é? Então, nós vamos ver aqui que essas acentuações, elas estão em palavras que nós já identificamos aqui, que são ditongos abertos. E esses ditongos abertos estão nas oxítonas e nas monossílabos tônicos, tá? E ele deu exemplo. Não acentuados, eles não acentuados, mas eles são ditongos abertos, não é? As paroxítonas, geleia, ideias, paranoia e asteroides. Vejam bem que esses ditongos são ditongos abertos, mas não acentuados. Então, quando você for fazer o seu exercício, lembre-se que no seu livro, na página 26, ele tem esses exemplos para você verificar na hora do exercício, tá bom? Eu estou fazendo uma parte desse momento da revisão para você, porque nós vamos ter um exercício também com esse assunto, tá, meu aluno? Então, na hora que você for fazer as suas atividades, vá lá no seu livrinho, na página 26, e faça esse momento de explicação. Acentuação de tongos abertos, eles vão ter essas letrinhas assim, ei, eis, eu, eus, oi, ois, não é? E aqui ele deu, ó, cowboy, oi, não é? Troféu, el, acentuado. Papéis, eis. Vejam bem que as terminações deles são todas acentuadas. Então, são acentuadas as oxítonas. Então, nós vamos identificá-los que são de tongos abertos. Os monossílabos também. Reis, eis, céu, ó, e dói. Vejam bem que as terminações deles aqui estão conforme ele está nos dando essa explicação. Não acentuados, mas são de tongos abertos. Mas paroxítonos, geleia, não é acentuado, mas são de tongos abertos. Ideia, paranoia, asteroide. Vejam bem que eles são de tongos abertos, não acentuados. Eles estão
não estão acentuados, mas eles são de tons abertos, tá bom, meus amores? Vamos seguir para o nosso próximo assunto. Vamos lá. Que é agora coesão referencial, tá? Essa coesão referencial, professora, vai estar na nossa atividadezinha daqui a pouco. Sim, meus alunos, nós vamos identificar também essa coesão referencial, não é? Então, vamos lá. Coesão referencial, nós vamos usar sinônimos, não é? Professora, o que vem ser sinônimo? Sinônimos são sentidos semelhantes, iguais, não é? São palavrinhas que eu vou identificar com um sentido parecido, tá? Então, coesão é a relação de continuidade e conexão que se estabelece entre a palavra, as orações ou os parágrafos de um texto. Então, essa questão da coesão é quando eu vou ter um texto, não é? Aonde eu vou ter uma palavra, não é? E eu vou querer usar essa mesma palavra em sequência na minha escrita. Então, essa coesão referencial eu vou usar sinônimos, não é? Eu posso usar uma palavra, um sinônimo, usar dois sinônimos na mesma palavra, mas com outro significado, não é? Então, essa coesão referencial são o uso de sinônimos, onde eu não vou usar palavras repetidas, não é? Vou usar uma outra palavra, um sinônimo, não é? Mas que ela não mude o sentido, mas que ela venha continuar sendo trabalhada no meu texto de uma forma muito bem organizada. Então, coesão é a relação de continuidade e conexão que se estabelece entre as palavras, as orações ou os parágrafos de um texto, não é? E aí ele vem dizendo que é coesão referencial, isso que eu acabei de explicar, né? Um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária em um texto é usado sinônimo. Então, há palavras que eu posso evitar repetição. E como é que eu vou usar, como é que eu vou saber identificar ou escrever uma palavra que eu não posso repetir várias vezes no meu texto? Vou usar o sinônimo. Lembra que eu acabei de falar para você que o sinônimo ele é palavras, não é? Sinônimo é sentidos semelhantes, não é? Então, eu vou usar sempre um sinônimo para não repetir a mesma palavra desnecessária dentro de um texto, não é? E aí ele vem, sinonimia é a relação que estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, que são sinônimos, viu? Então, os sinônimos eu posso ver um outro sinônimo para, por exemplo, a palavra alegre. Então, eu tenho, não é? Alegre. O menino está alegre. A menina está alegre. Então, eu vou usar um sinônimo aí, sentido parecido. A menina está feliz. A menina está contente. A menina está radiantemente alegre. Não é? Então, a gente pega uma outra palavra, um outro sinônimo, vamos dizer, não vai mudar o sentido, não é? Não vai mudar ali o meu texto. Eu digo, a menina está triste, a menina está cabisbaixa, olha aí, triste, né? Está com o olhar triste, cabisbaixa, ela continua com o olhar triste. Então, vi um sinônimo aí, o sentido não mudou, não é? Não mudou o sentido. Então, na hora que você for fazer seu exercício, você também irá verificar, irá buscar essa informação aqui na página 21, tá bom? E o último assunto que nós vamos também relembrá-los é grau do adjetivo. Então, esse grau do adjetivo, meu aluno, eu quero que você fique bem atentos, principalmente aqui no superlativo relativo e superlativo absoluto. Esses dois aqui,
eu quero que você fique bem atento, porque a nossa avaliação, nós vamos trabalhar principalmente o absoluto analítico, absoluto sintético, tá? E relativo, superioridade, e relativo de inferioridade dentro desse superlativo, tá? Logo mais acima, não é? Eu comecei de baixo para cima, nós vamos ver o comparativo de superioridade, superativo de igualdade, superativo de inferioridade, não é? Ou seja, deixa eu relembrar de novo que eu peguei o último e repeti e fiz aí uma confusão. Vamos organizar. Nós temos o comparativo de superioridade, comparativo de igualdade e comparativo de inferioridade. Nós temos o superlativo, relativo de superioridade, superlativo absoluto de analítico e de sintético, tá? Então vamos lá aqui. Por exemplo, grau de adjetivo. Os adjetivos podem além de caracterizar o substantivo, exprime a intensidade dessas características, ou seja, eu posso intensificá-los, não é? Como ele trouxe para nós. Eu tenho uma palavra normal, museu belo. Palavra normal, museu é belo. Quando eu irei usar o grau do adjetivo, eu vou usar esse grau do adjetivo no comparativo. Esse comparativo eu posso fazer uma comparação de superioridade, comparação de igualdade, comparação de inferioridade, não é? Então, esse comparativo eu vou usar. Por exemplo, de superioridade, o museu é mais belo do que a igreja. De igualdade, o museu é tão belo quanto como a igreja. Comparativo de inferioridade, o museu é menos belo do que a igreja. Então, nós usamos aqui o comparativo de superioridade, o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade. Tá certo, meu aluno? E aqui nós vamos ver o grau do adjetivo de superlativo, o superlativo, não é? Relativo de superioridade, o museu é o mais belo da cidade. Superlativo, relativo de inferioridade, o museu é o menos belo da cidade. Viu aí, meu aluno? E superlativo de absoluto analítico, o museu é muito belo, não é? Absoluto sintético, o museu é belíssimo. Olha, meu aluno, então esses assuntos que nós acabamos de fazer uma revisão, né? Uma revisão bem, assim, vamos dizer, firme, não é? Nós fizemos agora. Nas próximas aulas de revisão, nós vamos trabalhar assunto por assunto, tá bom? Hoje nós vimos aqui uma recapitulação dos assuntos, que foi o primeiro, vamos ver aqui no nosso slide. O primeiro foi sintagma nominal, não é? Vamos pegar aqui também, nós trabalhamos no primeiro momento, sintagma nominal, a sua função, sentido e flexão dos determinantes, certo? O segundo assunto que nós também fizemos a nossa recapitulação é a pontuação expressiva, tá? E o terceiro assunto, acentuação, não é? De tons abertos. E o próximo assunto, coesão referencial, o uso dos sinônimos. E o último foi o grau do adjetivo. Tá certo, meu aluno? Aqui nós temos que entender toda essa dinâmica, não é? Como foi trabalhado a nossa aula de hoje. Pegamos os assuntos, não é? Que a qual nós vamos ter um exercício agora para nós trabalharmos, tá? Nas próximas aulas eu irei trabalhar essa explicação, cada assunto, né, de uma forma só exercício. Por exemplo, eu vou trabalhar esse grau de adjetivo. Eu vou passar uma revisão só de grau de adjetivo, tá? Na próxima aula, só de coesão referencial, uso do sinônimo.
Na próxima aula eu irei trabalhar somente acentuação de tongos abertos. E assim sucessivamente. Hoje eu resolvi pegar esses assuntos e fazer um apanhado deles e trazer para você essa explicação bem assim, vamos dizer, pausada, não é? Porque nós vamos ter o nosso exercício daqui a pouco. Tá bom, meu aluno? Então vamos lá trabalhar. Dúvidas, tanto presencial quanto os online, podem me consultar. Meus alunos presenciais, professora Leila aqui com você também, não é? Sabemos que sexta-feira estamos todos juntos, eu fico feliz, eu espero que os meus presenciais estejam aqui. Segunda-feira você vai levar essa atividade no seu caderno, tá certo? E nós vamos fazer a correção em sala de aula. O meu aluno online, ele vai responder a atividade e vai postar no privado para mim. Mais uma vez, meu aluno do presencial que está participando hoje dessa aula, vai fazer a atividade, vai levar na segunda-feira, que lá nós vamos fazer a nossa correção e dar o nosso visto. Aluno presencial, meus alunos online, irão responder e vão postar para mim, tá? Você sabe que todo exercício, toda atividade que você faz, meu aluno online, você responde e em sequência posta para a professora Leila corrigir. A não ser que seja tarefa de casa, que leva, quando eu digo que é tarefa do dever de casa, você tem um tempinho para me apresentar. Mas essa aqui terminou de resolver a sua atividade, você apresenta imediato para mim. Meu aluno presencial, ele vai me apresentar na segunda-feira. Tá bom? Mas, professora, eu posso apresentar logo? Eu também quero apresentar minha atividade para a senhora corrigir. Pode, mas como eu sei que você vai estar na segunda-feira comigo, segunda-feira a gente corrige em sala. E os online apresentem para mim assim que terminar a atividade. Tá bom, meus alunos? Então, Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo, não é? Dúvida, estamos aqui. Uma palavra para vocês, meus alunos. Você pode, você é capaz, tá bom? Eu espero que no decorrer da semana, que Deus venha nos dar a paz que nós estamos precisando. E continue, meu aluno. Continue fazendo as suas atividades, continue participando, continue buscando conhecimento cada dia mais, tá bom? Então, fica aqui a minha palavra e vamos lá para o nosso exercício responder as atividades, tá bom? Uma atividade muito legal. Essa atividade ela é para nós fixarmos mais ainda os conteúdos para a nossa avaliação, tá bom? Então, tchau, tchau e bom final de semana a todos. Os alunos online, postem seus deveres para mim assim que concluírem. Meus alunos presenciais, segunda-feira a gente corrige em sala de aula. Tchau, tchau.